Então, esse problema aqui é justamente para a gente relembrar, né? Ou relembrar, enfim, praticar um pouco como, né, calcular probabilidades, né? Essa função de onda nos permite calcular, né, valores médios, incertezas, mas também a probabilidade de encontrar a partícula em determinadas regiões do espaço. E aí esse problema ele está discutindo algo que eu mencionei nas aulas, né, de que o oscilador harmônico quântico ele permite que você encontre a partícula fora, né, além da região que a gente chama de uma região classicamente proibida. Então, o oscilador clássico é aquela molinha que vibra, né, entre duas posições bem definidas, né, tem um máximo e um mínimo, ela fica sempre vibrando aqui, né, se não tiver nenhuma perda de energia, ela vai ficar oscilando sempre entre esse x máximo e esse x mínimo. O oscilador harmônico quântico, né, ele tem uma probabilidade não nula da gente encontrar a partícula além desses máximos e desses mínimos. Tá? Então, esse problema é justamente para a gente calcular essa probabilidade. Tá? Então, primeiro item desse problema é para a gente calcular primeiro quais são esses que a gente chama de pontos de retorno para um oscilador clássico. Os pontos de retorno é o x máximo e o x mínimo que uma partícula clássica poderia ter. E aqui, assumindo que essa partícula tem uma energia igual à energia do estado fundamental do oscilador harmônico quântico. Isso é algum dado valor de energia, também posso assumir que uma partícula clássica tem essa energia. Em geral, vai ser um número bem pequeno, mas tudo bem. Tá? Então, né, se a gente lembrar do que foi discutido em aula, né, a gente lembra que a energia do oscilador harmônico é uma constante de movimento, ela é conservada. E a gente pode calcular essa energia, por exemplo, quando a partícula, no caso clássico, quando a partícula está nesse máximo de extensão da mola. É quando ela fica parada, então a energia dela é só energia potencial nesse ponto, e a energia potencial é dada por isso daqui, né? Isso aqui é kx² sobre 2, mas reescrito em função daquela frequência de oscilação ômega. Então, se eu resolvo isso daqui para o x, eu tenho que os pontos de retorno, né, o x máximo e o x mínimo, são dados por isso daqui. E eu estou assumindo que o ponto, né, a posição de equilíbrio da mola é o zero, né, então o x máximo é positivo e o x mínimo é negativo. Tá? E aí, se a energia do meu oscilador é h cortado ômega, certo? Sobre 2, né? Se a energia é h cortado ômega sobre 2, isso significa que esse x, máximo e mínimo, ele vai ser raiz quadrada de, vamos olhar aqui em cima, é 2e sobre m, então vai ser 2 sobre m, h cortado ômega sobre 2, 1 sobre ômega, certo? Então esse 2 cancela com esse 2, então esse x máximo e mínimo vai ser h cortado m sobre ômega. Esses são os pontos de retorno clássico. Tá? Então, o que eu fiz foi, né, jogar esse ômega para dentro da raiz, aí ficaria um ômega ao quadrado, e aí corta com esse ômega aqui de cima. E aí, nesse ponto aqui, né, a gente chega nessa expressão que tem H cortado, tem massa, tem frequência, e aí, vez ou outra, é bom a gente fazer uma análise dimensional aqui para ver, putz, será que isso de fato tem dimensão de comprimento? Será que a gente errou alguma coisa? Então, vale a pena, vez ou outra, a gente fazer esses testes. Então, se a gente analisar aqui, isso aqui é só, né, um comentário, não faz parte do problema, é só para a gente verificar a nossa resposta, né? Se a gente analisar essas unidades, né, H cortado m ômega, né? H cortado eu lembro, eu posso escrever em algumas unidades diferentes, mas ele, por exemplo, em SI eu posso escrever como Joule vezes segundo, certo? A massa é quilos, e a frequência, né? A frequência tem unidade de 1 sobre segundo. Então, 1 sobre segundo. Então, isso aqui tem a unidade de joule segundo ao quadrado sobre quilo. E aí, joule é uma medida de energia que eu posso escrever também em função
de comprimento, segundo e massa. Lembra que energia cinética, por exemplo, é mv² sobre 2. Isso tem unidades de joule. Então, joule eu também posso escrever como quilo, né? Se eu pensar em mv², né? É quilo vezes velocidade ao quadrado, que em unidades é metros por segundo ao quadrado, segundo ao quadrado sobre quilo. Tá? Então, tudo isso é só para a gente fazer uma análise dimensional da nossa resposta. Então, se eu olhar para isso daqui, esse segundo ao quadrado cancela com esse quilo cancela com esse, e o que eu tenho aqui é metro ao quadrado. Tá? Então, se eu tirar a raiz disso daqui, eu vou ter justamente uma dimensão de comprimento, e, portanto, está consistente com o que a gente calculou aqui. Tá? Então, isso é só para a gente ver que, apesar disso aqui, né, aparentemente não tem nada a ver com comprimento, né? Tem H cortado, tem frequência, tem massa. Se eu usar as unidades, eu vejo que isso aqui, de fato, tem uma unidade de comprimento. Tá? Então, esses são os pontos de retorno. Esses são os pontos de retorno clássico. Tá? E agora ele pede para encontrar a probabilidade de... né, para calcular a probabilidade de encontrar, no caso quântico, a partícula além desses pontos de retorno. Né? Então, se a gente relembrar, no caso clássico, né, eu tinha aqui o meu menos xm e mais xm, tinha aqui a minha energia potencial, e aí eu tinha a minha energia, uma certa energia aqui, que nesse caso a gente está assumindo que é I0. Corrigir aqui. E aí a minha molinha ficava, a minha partícula ficava oscilando entre esse x máximo e mínimo aqui. Tá? No caso do oscilador harmônico quântico, a nossa função de onda do estado fundamental tinha essa cara aqui, essa é a densidade de probabilidade, e, portanto, tinha uma certa probabilidade de encontrar a partícula além desses pontos que a partícula clássica não pode chegar. Certo? Não pode passar desses dois limites aqui, mas quanticamente a minha partícula pode ser encontrada além desses dois pontos. Tá? E aí o problema pede para calcular justamente qual é a probabilidade de eu encontrar ela em alguma dessas regiões. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é calcular essa probabilidade. Né? O que a gente lembra vai ser a integral da densidade de probabilidade sobre o intervalo. Então, no estado fundamental, a minha função de onda completa é essa daqui. A minha energia é H cortado ômega sobre 2, então esse termo vai ser isso daqui. E esse φ0 é aquela solução, né, da equação de Schrödinger independente do tempo para o estado fundamental. É isso daqui. Se eu quiser, então, calcular, por exemplo, a probabilidade de encontrar a partícula em x maior que x máximo, ou seja, para qualquer valor de x que seja xm até infinito, o que eu vou fazer é integrar de x máximo até infinito minha função de onda, módulo ao quadrado da minha função de onda. Se eu calcular o módulo ao quadrado dessa função de onda, essa fase aqui, a gente já viu isso algumas vezes, ela acaba cancelando, ela vira 1. Isso aqui vai ficar, então, o módulo ao quadrado de φ0, integrado sobre esse intervalo aqui. Se eu estivesse integrando de menos infinito a mais infinito, isso teria que ser 1, a condição de normalização. Mas aqui eu só quero saber qual é a probabilidade de encontrar a partícula em algum x maior do que xm. Então, de xm até infinito. E aí, se eu fizer essa conta aqui, enfim, vai aparecer esse fator aqui na frente, essa raiz, e eu vou ter integral de xm até infinito de e menos m ômega sobre h cortado x ao quadrado, dx. O xm a gente calculou, ele era raiz de h cortado sobre m ômega, e aí eu tenho que fazer essa integral, certo? É uma integral gaussiana, dá para fazer, nesse caso em particular, dá para fazer, tem que calcular o resultado de maneira, enfim, numérica, tá?
Mas se eu fizer essa conta, isso vai me dar o resultado dessa integral. A gente tem esse fator aqui na frente. E aí o que sobra vai ser justamente esse fator. Eu teria que fazer a integral para mostrar para vocês, mas dá esse fator vezes 0,08, aproximadamente. Então, esses fatores aqui se cancelam. Isso significa que a probabilidade de encontrar partícula além desse x máximo é de aproximadamente 8%. Se ela está no estado fundamental. Mas se ela estiver em algum outro estado, vai ser outro valor. Mas para o estado fundamental é aproximadamente 8%. Se eu fizer a conta para um x menor que x máximo, a conta é totalmente análoga, né? Só que vai ser a integral de menos infinito até esse menos x. Então, na verdade, eu estou calculando para o lado esquerdo, né? Qual é a chance de encontrar a partícula com um x menor do que o x mínimo. Tá? E se eu fizesse essa conta, como é totalmente simétrico, isso também vai dar 0,08. Tá? Então, a probabilidade de encontrar ela nessa região é 8%, nessa região é 8%, a probabilidade de encontrar ela em uma dessas regiões, né, ou em uma ou na outra, é 16%. Então, a minha probabilidade de encontrar a partícula, vou escrever assim, além dos pontos de retorno clássico, é 16%, aproximadamente. Então, isso é uma probabilidade não negligível. Né? Realmente, eu tenho a chance de encontrar a partícula além desses pontos de retorno. Então, esse problema aqui, ele também, né, é sobre o oscilador harmônico, mas agora ele fala que a partícula, ela não está em um alto estado de energia, mas ela está numa função de onda dada por isso daqui. Né? Então, a gente lembra que essas soluções que a gente encontrou de alto estado de energia, a gente também pode fazer combinações lineares dessas funções, e essas combinações lineares também são soluções da equação de Schrödinger. Né? Então, dadas essas soluções que a gente encontrou, a gente pode construir soluções mais complexas. E essa solução em particular, a gente vai ver que ela tem propriedades bem diferentes das soluções de alto estado de energia. Então, uma solução de alto estado de energia seria só esse termo aqui ou só esse termo aqui. E uma das propriedades dessas soluções é que a densidade de probabilidade independe do tempo. Então, por exemplo, no estado fundamental, a densidade no estado fundamental, a densidade de probabilidade é sempre máxima para encontrar a partícula no x igual a zero. Tá? Então, no x igual a zero, essa densidade é sempre máxima, independente do instante que você faça a medida. Então, isso é muito diferente de uma partícula clássica vibrando, né? Uma partícula clássica oscilando, às vezes eu teria bastante chance de encontrar ela na origem, mas conforme ela passou e ela está próxima da borda, eu teria muito mais chance de encontrar ela próxima da borda e assim por diante. Então, dependendo do instante que eu medisse, eu iria encontrar a partícula, eu teria uma maior probabilidade de encontrar a partícula em um ponto ou em outro. Os estados estacionários, eles são bem diferentes disso, né? Independente do momento que eu meça, eu sempre tenho a mesma probabilidade de encontrar a partícula naquele ponto. Não depende do tempo. A gente vai ver que essas soluções, elas descrevem algo muito mais próximo de uma partícula oscilando. Tá? Onde, de fato, dependendo do instante que eu meça, vai ser mais fácil eu encontrar ela em um ponto do espaço ou em outro. Tá? Esse é o ponto importante desse problema. E, além disso, a gente vai ver que o valor médio da posição dessa partícula, né? Então, em média, qual seria o valor que eu encontraria, vai fazer justamente o movimento da partícula clássica. Então, a gente pode pensar que a partícula clássica, quando a gente está medindo uma partícula clássica, na verdade, a gente está medindo o valor médio dessa partícula. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente quer fazer é justamente calcular esses valores médios ou valores esperados, tá? Para essa função. Então, essa função, ela combina dois autoestados de energia
um que corresponde ao primeiro estado excitado e outro ao segundo estado excitado. Tá? E as funções de onda estão escritas aqui. São essas funções. Essa daqui a gente já viu. Essas daqui vocês vão calcular na lista de vocês. Tá? Então, são essas duas funções de onda e a gente quer fazer, então, o cálculo do valor esperado da posição e do momento. Tá? Então, o valor esperado da posição é aquela conta que a gente tem que fazer. Tá? Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, né? A conta sempre inclui a função de onda completa, certo? Se essa função de onda é um alto estado de energia, dá para mostrar, né, que a parte temporal dela se cancela. Mas se ela não é um alto estado de energia, eu vou ter uma dependência temporal nesse resultado. Tá? Então, esse operador x nada mais é do que a coordenada x. Então, a integral que eu tenho que fazer é essa daqui. E a minha função de onda, o complexo conjugado dela é esse daqui, né? Eu tomei o complexo conjugado dessas funções φ1 e φ2. Essas funções, na verdade, são reais, né? Se a gente olhar aqui, não tem nada de complexo nelas, certo? Então, eu posso apagar esse complexo conjugado, porque o complexo conjugado vai ser a própria função. E aí, o que muda são essas exponenciais aqui. Né? Na minha função original, eu tinha o sinal de menos. Quando eu tiro o complexo conjugado, aparece o sinal de mais. Tá? E essa é a minha função original. Então, eu tenho que fazer isso vezes isso para calcular o módulo ao quadrado, multiplicar por x e integrar. Certo? Então, são contas que eu tenho que fazer. Certo? Eu vou tentar fazer elas de uma maneira meio organizada para a gente não se perder muito nessas contas. Certo? Então, essas contas, a gente vai ver, elas seguem um certo padrão, né? Quando eu multiplico esse termo por esse, essas exponenciais se cancelam e o que vai sobrar, então, é φ1 ao quadrado. Certo? Então, isso aqui vai sobrar φ1 ao quadrado. Quando eu multiplico esse termo por esse, de novo, as exponenciais cancelam e sobra φ2 ao quadrado. E aí tem os termos cruzados aqui. Certo? Então, quando eu multiplico, por exemplo, esse termo por esse termo, eu posso sempre juntar os argumentos das exponenciais, né? E aí vai ficar e elevado a i, e1 menos e2 vezes t sobre h cortado. Né? E depois eu vou ter algo parecido aqui, só que aqui eu vou ter e elevado a i, e2 menos e1. Certo? Então, esse com esse dá e1 menos e2, esse com esse dá e2 menos e1, nos argumentos das exponenciais. Então, no final das contas, eu posso juntar esses dois termos, né, porque os dois vão ter φ1 vezes φ2, e aí eu vou ter uma exponencial de i delta et menos, ou mais e a menos i delta et sobre h cortado, onde esse delta e eu defino como a diferença das energias, E2 menos E1. Então, isso é só uma maneira de simplificar um pouco essa expressão. Tá? Eu junto essas exponenciais, defino uma diferença de energia, e agora o argumento dessas exponenciais dependem dessa diferença de energia. A gente viu que um termo vai ser E2 menos E1, que é esse daqui, e o outro termo vai ser E1 menos E2, que vai ser esse termo daqui. Esses são os termos cruzados. Nesse caso em particular, né, como eu estou falando da energia do segundo estado menos a energia do primeiro estado, então são estados vizinhos, então isso aqui a gente sabe que para o oscilador harmônico é exatamente H cortado ômega. Se não fossem estados vizinhos, seria um múltiplo de H cortado ômega. Então, isso daqui eu posso escrever como um meio φ1 ao quadrado mais φ2 ao quadrado, e aqui a gente reconhece, né, essa cara aqui tem justamente a cara de um cosseno, né, porque cosseno de θ é justamente a soma dessas exponenciais, e elevado a 1 iθ mais e elevado a menos iθ. Então, tem justamente essa forma aqui. Na verdade, isso, então, é 2 vezes φ1, φ2, cosseno do argumento, que é ΔE t sobre H cortado. E aí eu vou usar aqui ΔE H cortado ômega. Então, isso aqui eu posso simplificar bastante.
escrever simplesmente como cosseno de ômega t. Tá? Então, a gente tem que ir se acostumando a fazer essas simplificações, porque poupa bastante conta da gente. Então, tudo que a gente tem que fazer agora é essa conta aqui, certo? Então, eu tenho... Lembra que a gente está calculando esse módulo ao quadrado, porque a gente quer calcular esse valor esperado de x. Tá? Então, eu tenho que multiplicar isso daqui por x e integrar. Tá? Vai me dar isso daqui. Aqui, só para ficar mais óbvio, né, o φ1 ao quadrado e o φ2 eu escrevi como módulo, tanto faz o módulo ou a função ao quadrado, porque essas funções são reais. Tá? E eu tenho então, esses três termos aqui que eu tenho que integrar. E aí dá para mostrar que esse aqui é zero, esse aqui é zero, né? E essa integral aqui dá esse resultado. Então, no final das contas, o meu valor esperado de x, o valor médio de x, ele vai me dar raiz de h cortado sobre m ômega, cosseno de ômega t. Então, notem aqui que esse é um resultado bem interessante, porque, primeiro, o valor médio depende do tempo. Então, claramente, isso não é um estado estacionário, porque no estado estacionário as probabilidades independem do tempo. Então, agora, dependendo de que instante de tempo eu meço a posição da partícula, em média eu vou encontrar um valor diferente. Então, e como é que são esses valores? São justamente uma função oscilatória, certo? Então, por exemplo, no tempo t igual a zero, o valor médio dessa partícula vai estar em zero. Se eu deixo passar o tempo, agora vai ser mais provável que eu encontre, né, o valor médio da minha medida vai dar um valor maior ou menor. Certo? Então, isso vai ficar oscilando. Na verdade, em t igual a zero, não é zero, né? É raiz de h cortado sobre m ômega. Então, esse valor médio, ele oscila exatamente como uma partícula clássica oscilaria. Tá? Então, isso daqui é muito parecido com a solução clássica, que era justamente uma solução do tipo cosseno. E olha que interessante, os pontos de isso aqui, se a gente lembrar no caso da solução clássica, né, o fator que multiplica aqui na frente é justamente o x máximo e o x mínimo. Né? Quando o cosseno é 1, esse é o x máximo. Quando o cosseno é menos 1, esse é o x mínimo. Tá? Então, é justamente o x máximo e o x mínimo. E se a gente olhar para o que a gente calculou para os pontos de retorno clássicos, para a energia do estado fundamental, é exatamente isso daqui. Tá? Então, o valor médio desse x, ele está descrevendo justamente a trajetória clássica do que seria uma partícula clássica. Então, se a gente pensar que o que a gente enxerga que a gente enxerga macroscopicamente é o valor médio da posição da minha partícula, né? De fato, o resultado quântico nos dá o que a gente esperaria para o caso clássico, que é uma partícula oscilando. Então, o que a gente fala? A gente fala que, no caso macroscópico, o que a gente está medindo, a posição da partícula em função do tempo, na verdade seria uma posição média da partícula. Mas a incerteza é tão pequenininha, porque se a gente calculasse a incerteza aqui, a gente ia ver que ela é muito pequena para uma partícula macroscópica, que o valor médio seria uma boa aproximação de onde está a partícula de fato. Porque a minha incerteza é muito, muito pequena. Tá? Então, a gente vê que mesmo que esse resultado quântico, de fato, nos dá o resultado clássico, se o meu sistema for macroscópico, porque aí a incerteza vai praticamente a zero, né, ou é muito, muito pequena, e aí, portanto, o meu valor médio é uma excelente aproximação para onde está a partícula. E, de fato, ele oscilaria como um cosseno. Então, isso é só para mostrar que, mesmo objetos macroscópicos, eles podem ser, né, descritos pelas leis da física quântica, só que a gente tem que entender exatamente o que é a posição do objeto macroscópico. A posição do objeto macroscópico, na verdade, o que a gente está medindo macroscopicamente é um valor médio dessa posição. Tá? Mas, como o objeto é macroscópico, a incerteza é tão pequena que a gente não enxerga essas variações de posição, né, essa distribuição de posição, e a gente,
não consegue perceber essa incerteza, e aí parece que, de fato, a partícula está naquele ponto, naquele instante. E aí a partícula, de fato, faz uma trajetória clássica. Então, a gente vê que a partícula que tem um comportamento quântico todo bizarro, quando a gente vai para o limite macroscópico, de fato, ela repete o comportamento clássico de uma bolinha oscilando. Então, esse é o grande resultado desse problema. Tá? Se a gente fizer a mesma coisa para o momento, certo? Eu não vou fazer essas contas aqui, está todo mundo cansado, tá? Mas o que a gente teria que fazer, enfim, é tirar as derivadas e sair manipulando essas coisas, certo? Nas notas de aula eu coloquei essas contas com mais detalhe, mas se a gente fizesse todas essas contas, a gente ia chegar, eu vou pular essas contas, mas a gente chegaria que o valor esperado do momento seria menos raiz quadrada de m ômega h cortado seno de ômega t. Que, de novo, se a gente lembrar do oscilador clássico, a velocidade de fato ia como um seno, né? A posição ia como um cosseno, a velocidade ia como um seno. E aí, só para a gente encerrar de vez essa conexão entre o quântico e o clássico, né? Então, o que a gente viu até agora? A gente viu que, se eu assumir que macroscopicamente o que a gente mede é o valor médio da posição e da velocidade da partícula, no caso do oscilador quântico, esse valor médio dá exatamente algo oscilatório. Certo? Dá exatamente o que a gente esperaria. Ele tem o comportamento de uma partícula clássica, que oscila entre um x máximo e um x mínimo, e a velocidade também está oscilando de acordo com o seno. O que foi importante para a gente chegar nesse resultado? A gente teve que, lá no começo, assumir que a nossa partícula, na verdade, está em uma superposição de estados com energias diferentes. Tá? Então, a partícula não pode estar em um alto estado de energia, senão eu nunca encontraria esse resultado. A gente viu que os altos estados de energia, eles têm sempre o valor médio igual a zero e o momento médio igual a zero. Tá? Mas se eu construo combinações de autoestados, agora esse estado parece muito mais com uma partícula clássica, se eu olhar para os valores médios. Tá? Então, se a gente quisesse descrever uma partícula clássica, quanticamente, a gente teria que usar uma superposição de autoestados de energia. E o que é mais interessante é que eu posso calcular também qual é a força média que essa partícula está sentindo. Tá? Então, imagina que eu quero calcular essa força elástica média, né, que é menos kx. O k a gente lembra que a gente reescreve como m ômega quadrado. Então, a força média é menos ômega quadrado, valor médio de x. Tá? Então, isso aqui vai ser menos m ômega quadrado. O valor médio de x era h cortado sobre m ômega cosseno de ômega t. Então, o valor médio para a força que essa partícula está sentindo é menos ômega raiz de m h cortado ômega cosseno de ômega t. Certo? Então, o que eu fiz foi colocar um desses ômegas para dentro da raiz. O que ele está me dizendo? Está dizendo que, em média, né, se a gente tivesse uma maneira de medir a força que essa partícula está sentindo, em média a gente ia encontrar esse valor. Mas e daí? Né? Bom, o interessante é que, se a gente fizer essas identificações entre os valores médios e os valores clássicos, né, então imagina que o valor médio da posição da partícula, agora eu identifico isso justamente com a trajetória da minha partícula clássica. O valor médio do momento, eu identifico isso com o momento clássico, que está mudando com o tempo também. Tá? Então, a velocidade clássica da minha partícula seria esse momento clássico dividido por m. Se a gente usar o valor esperado do momento, isso vai ser menos raiz de h cortado ômega sobre m, seno de ômega t. Tá? Então, essa seria
o que a gente identificaria como a velocidade clássica, e eu posso, portanto, calcular uma aceleração clássica, que é a derivada dessa velocidade com relação ao tempo. Isso vai me dar menos ômega, raiz de h cortado ômega sobre m, cosseno de ômega t. Tá? E se eu comparo aqui com a força que a gente calculou, deixa eu copiar essa força aqui, a gente percebe o seguinte. Está aqui a força que a gente acabou de calcular. A gente vê que essa força média, ela é igual justamente a massa vezes essa aceleração clássica. Então, olhem que bizarro que resultado que a gente chegou aqui. Certo? A gente chegou na segunda lei de Newton. Então, a gente viu que se eu assumo que os valores médios, né, então, quanticamente, cada vez que eu faço uma medida, eu encontro uma posição diferente, com diferentes probabilidades. Em média, eu encontro esse valor médio. Se eu assumo que esse valor médio é o que macroscopicamente a gente percebe como a posição de uma partícula clássica, de uma partícula macroscópica, essa partícula, essa posição clássica, ela vai satisfazer, né, se eu calcular essa posição e esse momento clássicos, eles vão satisfazer justamente a segunda lei de Newton, F igual a ma. Então, isso daqui, obviamente, eu estou fazendo tudo para um caso particular, né, do oscilador harmônico e para um estado específico, tá? Não é um resultado geral, mas dá para generalizar isso daqui, na verdade isso é conhecido como teorema de Ehrenfest, tá? E dá para mostrar que se eu assumo que classicamente o que a gente percebe são os valores médios, esses valores médios vão obedecer uma equação do tipo F igual a ma. Então, notem que a partir da física quântica, né, a gente saiu lá da equação de Schrödinger, calculou as soluções, calculou valores médios e a gente chegou em F igual a ma. Então, a gente pode... Isso, de fato, é a nossa compreensão atual, que, na verdade, o F igual a ma, ele é um resultado da equação de Schrödinger, desde que a gente assuma que o que a gente percebe como a posição clássica da partícula, na verdade, é um valor médio. Certo? E desde que a partícula se encontre em um desses estados que são superposição de altos estados de energia. Tá? Tem algumas complicações desse teorema, tem alguns detalhes enfim, tem alguns casos que ele falha, que ele não te dá exatamente o que você esperaria classicamente, mas a ideia geral é essa. É que F igual a ma, na verdade, é uma consequência da equação de Schrödinger nesse limite que a gente chama de limite clássico. Tá? Então, de fato, a gente chega nessa relação aqui e e os valores médios da posição e da energia da partícula fazem justamente o movimento de uma partícula clássica. Tá? Então, isso é só para mostrar para vocês que a física clássica, que a gente, em geral, a gente separa, eu tenho a física quântica que descreve sistemas microscópicos e eu tenho a física clássica que descreve sistemas macroscópicos. Essa separação não é bem assim. Né? Na verdade, eu tenho a física quântica, que descreve tudo, e no caso de sistemas macroscópicos, né, o resultado dessa física quântica me dá justamente as leis de Newton, me dá justamente F igual a ma. Tá? Então, as leis de Newton são um resultado da física quântica se a gente fizer essas identificações de que valores médios são, na verdade, a posição da partícula. Tá bom? Então, esse é um caso que fica muito claro e fácil de ser calculado no oscilador harmônico. Em sistemas mais complexos não é tão simples assim. Mas essa é a ideia geral que a gente tem hoje em dia, que, de fato, as leis de Newton são um limite clássico da equação de Schrödinger. Não são coisas completamente separadas, né? Um está dentro do outro, né? As leis de Newton estão dentro da física quântica. São um resultado da física quântica. Tá bom? Então, para esse probleminha, era o que eu queria mostrar para vocês. Enfim, vocês vão fazer contas parecidas na lista de exercício para vocês praticarem um pouco esses conceitos. Tá bom?